Tá. Amém? Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Paz, Estão me ouvindo bem? Amém. Seja bem-vindo. Abra a tua boca e deixa Deus te usar, pastor. Amém. Está registrando já, pastor. Pode deixar rodar. Mas vai falando alguma coisa para não ficar mudo. Sim, meu. Vou abrir em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Amém? Amém. Está Pai, escrito Senhor, assim. Está Mateus, escrito assim. Mateus, Capítulo 5, versículo 6. Está dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Só até aqui, das bem-aventuranças. Amém? E eu quero também fazer a leitura. Deixa eu ver aqui. Eu tive que atender uma situação ali, tá, irmã? E me tirou um pouquinho o foco por causa de uma casa de recuperação que veio um representante aqui e a minha esposa estava atendendo ele lá, eu precisava de participar um pouco. Capítulo 5 de Mateus também, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia ou a lâmpada ou a lamparina e se coloca debaixo da cama ou do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Eu quero dissertar sobre o que nós somos, o que nós devemos ser. E quanto a Jesus, eu quero fazer uma citação do que ele disse que é. Eu sou o pão da vida. O que ele mais disse que é? Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo, após dizer quem ele é, ele fala das bem-aventuranças e ele fala do que nós somos como discípulos dele. Claro que ele não falou isso sem primeiro lhes dar várias lições e dizer a eles por que ele os tinha separado. Ele os escolheu. Eles foram apontados por Jesus. Homens frágeis, cheios de dificuldades, mas que ele via nele uma base para ter início a uma mudança, a uma transformação, a uma adequação, a uma transferência do reino deste mundo para o reino celeste. Ele estava abrindo a porta dos céus na terra,
para que nós entrássemos e fosse já coparticipante do seu reino, fosse já representante deste reino invisível até então, inalcançável até então, mas bem citado, bem apontado, bem representado por vários discípulos de Deus, por vários profetas, desde Moisés e desde tantos outros, Abraão, Isaac, Jacó. E ele, então, gerou uma linhagem de pessoas que podia crer segundo a fé de Abraão e se revelar à terra. Agora, Deus, ele chama no nosso tempo, um tempo bem já avançado no pecado, tempo que tinha lugares chamado de lugar dos gentios, tinha classificação de gente, tempo em que tinha povo que era vexado a ser destruído de tão ruim que era, como foi Sodoma e Gomorra, e como foi vários lugarejos onde se praticava violências tais que Deus trazia alguma praga e destruía aquele lugar. Lugares há na terra que nunca mais foram habitados, devido à maldade do povo que ali habitou. E agora, Jesus Cristo, a luz do mundo, né? Ele se intitula a luz do mundo. Veio trazer luz para nós, veio trazer salvação para nós, veio trazer vida para nós. No livro de Mateus, segundo Mateus 5,13, a escrita diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus Cristo nos fez sal da terra. Jesus Cristo nos declarou sal da terra. Jesus Cristo descobriu a nossos olhos que somos sal da terra. Nós somos aquela pessoa que dá tempero à vida dos outros, que dá sabor à existência alheia, que faz a existência humana ter sentido, ter objetivo, ter graça. Aliás, a graça é o favor imerecido de Deus. E agora, Jesus Cristo fala certos apontamentos que nós temos que zelar. Ele alerta nós agora para o que nós somos. Nós não somos igual aos outros que ainda não alcançou misericórdia, não alcançou revelação. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós temos bem corriqueiro essa palavra, fulano ainda está no mundo. Né? Por quê? Porque nós entendemos que estar no mundo significa viver condizente com os valores mundanos. E os valores mundanos não consta o ser salvo. Os valores mundanos não apontam que você é sábia sendo salvo, ou que você agrada a Deus sendo salvo, ou que você elege a vida do seu semelhante à presença de Deus, sendo sal na vida dele. As pessoas não têm prazer de existir, mas nós somos chamados para relacionar com eles. E mesmo que nem falemos de Jesus, porque a devida circunstância não é propícia ainda, esta pessoa, mesmo sem saber, tem que ter sabor na vida dela ao lidar conosco. Tem que abrir para ela um novo horizonte. Tem que dar sinais à nossa relação com ela de que ela pode ter esperança, que ela pode ter sabor na existência ruim que está tendo, depressiva, que aponta para a morte e para o fim.
Nós podemos dar a ela a presença do Alfa, do início de uma jornada eterna. Nós podemos fazer isso. Eu estou falando que nós podemos porque está em nosso poder. Não que nós fazemos às vezes. Então, nós devemos nos atentar para isso. É por que eu estou na vida dele. Não é porque ele está na minha. Não é o que eu posso adquirir dele. Nem é o que eu posso dar a ele. É o que eu posso ser para ele. Deus não nos chamou para ter. Mas nós nos embaraçamos tanto no prazer de adquirir, de ter, de possuir, que até os relacionamentos nossos são quebrados, porque nós amamos nos apropriando de quem amamos. Nós amamos assim. Nós nos amamos no outro. Nós não amamos o outro de nós para o outro. Portanto, não podemos ser sal desta maneira. Quando você diz que me ama, você tem que me amar para cumprir o seu dito, incondicionalmente, se eu me agrado de você ou não, se eu te facilito esta relação ou não. Quanto mais dificuldade, bloqueio, eu te oferecer, mais você deve ser o sal que ninguém vê na comida, mas que lhe dá sabor. Mas você tem que me amar. Você tem que me amar. Ou senão, desprezar esta palavra na sua boca. Seu amor não pode ter condição para mim. Para cumprir a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Naquele tempo não tinha geladeira. Sal era o meio de conservação da carne. Agora, ele disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. As pessoas querem esconder até que é crente, porque as circunstâncias, porque o lugar, porque o ambiente é contrário. Jesus Cristo, quando fugiu de ser crucificado, ele dizia, ainda não é chegado a minha hora. Porque ele tinha do Pai uma hora apropriada para que a exuberância da maldade humana se manifestasse. Para que fosse conhecido de todos a perdição humana. Para que quando ele apontasse salvação na ressurreição, eles tivessem ânimo para se desprender da maldade que tinha enraizado em seus corações. Nós não devemos ter medo. Nós não devemos fugir. Nós não devemos nos esquivar. Às vezes você está pensando, mas eu não me esquivo. Eu nunca fugi de pregar para alguém. Eu nunca tive timidez para alguém. Então, peça a Deus para te mostrar. Se você não tem se esquivado de ninguém. E se ele te mostrar, vai ser sal, vai ser luz. Aí ele afirma que a luz, ela é colocada em evidência. Você não pode, eu não posso camuflar a minha fé, negligenciar o meu compromisso de fé que recebi de Deus. Eu recebi um dom glorioso, pelo qual eu devo ofertar a minha vida em todo o tempo que isto for preciso. Quando eu vejo uma oportunidade, eu tenho que fazer tudo para mim não chorar, porque para mim é uma alegria muito grande. É um prazer muito grande. E quando eu estou emocionalmente muito alegre, eu não consigo reter o choro. Ao contrário de muitos que caem na risada. Eu fico maravilhado de Deus ter me atendido, de Deus ter me aceitado
como oferta para aquela situação. E depois ele fala na terceira condição, porque você não pode pôr a luz num lugar escondido. Qualquer ser opaco, qualquer material sólido quebra a visão da luz, faz sombra, coloca na sombra aquele que já está em trevas. Então, nós não podemos ser obscuro. O que é ser a luz do mundo? É ser transparente, é prezar pelas as virtudes e fraqueza que há em nós, porque Deus nos chamou assim. Se ele quisesse que nós tivéssemos força, ele não chamava nós, ele chamava Sansão, que para isto foi posto na terra. E mesmo assim, Deus não deixou de nos tornar conhecida a fraqueza de Sansão, mostrando para nós que a força dele era especial como dom de Deus, mas que deveria ser usada com as fraquezas da humildade, da exposição, o entregar o rosto à afronta, andar mais uma milha, pedir perdão. São coisas que os fortes que tem Jesus conseguem resolver, conseguem realizar. Depois que ele fala da luz, e que não se acende a luz e coloca em lugar desprezível ou que não tenha um foco para iluminar o lugar, ele fala assim, ó, no 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que a vejam e vejam as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Aí ele fala no 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, porque ele estava falando de coisas de graça, ele estava falando de coisas que não se exigia aquele cumprimento rígido que os sacerdotes anunciavam dos 10 mandamentos. Ele não estava mencionando os 10 mandamentos. Ele estava falando de uma postura que era diferente, que não tinha exigências religiosas, eclesiásticas, pré-estabelecida, mas que deveria ser gerado de dentro para fora. E teria que irradiar calor, teria que irradiar energia, teria que irradiar resposta. Teria que trazer respostas. Resposta a uma sociedade caída. Resposta a uma comunidade caída. Resposta a uma confusão de entendimento existencial que faz do homem mulher, da mulher homem, e numa propriedade tamanha que, segundo entendem, nasceram assim, ou nasceram para aquilo. A luz que há em nós tem que ser o suficiente para atravessar as suas almas, para mostrar-lhes a glória das glórias, a majestosa luz de Jesus Cristo, para que os que estão em trevas se levantem, para que possam ouvir a qualquer momento o Apocalipse 4, né? Sobe cá, e te mostrarei as coisas que ainda virão. Nós precisamos que os cristãos saibam do que está acontecendo no reino do céu que está na terra. Nós precisamos notificar as ocorrências. Nós não podemos colocar esta live só para nós. Ela tem que ser divulgada. Ela tem que ser mostrada. Nosso rosto tem que ser colocado à prova. As nossas pessoas têm que ser colocadas à prova. Eu estou aqui comunicando com vocês, mas aqui em volta, eles têm que saber disso. Nós precisamos ser transparentes. Nós precisamos atravessar a rua, atravessar a cidade. Nós precisamos de atravessar o oceano. Nós precisamos de abordar o estranho. Nós precisamos de iluminar as trevas nas quais jazem aqueles que estão em pecado.
mas em pecado de uma maneira irreversível, como se eles fossem a expressão do próprio pecado. Eles precisam saber que não são. Eles precisam saber que são imagem e semelhança de Deus. A guria mesmo, eu tive que sair aqui depressa, porque um representante de uma das casas de recuperação estava ali pedindo a participação financeira no trabalho para nós e tal. E então eu fui dar um toque lá para me conhecer, porque essa casa parece que tem 13 anos, eu nunca ouvi falar dela aqui, e já me considerei, assim, culpado, negligente, que eu deveria saber. Olha que posição você se encontra com matéria de sociedade, com matéria de vida pública. Não faça o seu corredor da maneira que você prefere e se considere completo. Após chegar em casa e se reunir com pessoas que você sabe de antemão quem são. Se exponha ao imprevisível, igual Jesus fazia. De repente, ele se confrontou com uma mulher com hemorragia e fez questão de revelá-la. Ela que, segundo os entendimentos médicos da época, não podia se misturar, estava ali por meios de subterfúgio, segundo o entendimento social, para tocar em Jesus e ser curado. E agora, ela queria sair de mansinho, alegre, sem divulgar o seu feito, e muito menos o feito de Deus, que assim são a maioria dos crentes. Explosão de alegria quando se liberta. Mas passando algum tempo, vão se posicionando dentro de camadas sociais, dentro de grupos que são bons. É glorioso isso. Mas que não manifestam a velha identidade. Outros a manifestam como se quisesse voltar para ela e que ela fosse gloriosa, dizendo que era o rei da cocada preta da noite e etc, etc. Outros escondem, não falam a sua origem e passam até a praticar força contrária àqueles que praticam o que eles praticavam. Passa a tomar partido, dividir, comunidade disto, comunidade daquilo. Mas o Filho do Homem, segundo Jesus disse, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Havia perdido, mas não é mais perdido. Havia perdido. Há salvação. Não tem limite o amor de Deus. Porque analisamos que o pecado do pecador é mais fundo, é mais largo, é mais alto do que a glória do amor de Deus e misericórdia pode alcançar. Por que confessamos isto até sem palavras, nos apartando com uma atitude social bem inteligente, bem disfarçada, de dialogar com uma pessoa em estado de mau cheiro, porque o grupo de pastores que estamos no meio dele nos constrange. Os nossos olhos viram aquela alma. O nosso coração se condoeu, mas nós não ouvimos o nosso coração. Nós ouvimos o racional do nosso intelecto. Esse não é o momento. Eu não tenho tempo para isso. Olha, Jesus Cristo mudou a sua rota várias vezes. Atrasou a sua caminhada, se fosse olhar na nossa concepção. Ficou plantado naquele poço, esperando uma mulher que tinha uma vida social caída, que era rejeitada, até pelos seus concidadãos, para travar com ela
uma relação de salvação. E a salvou, e não só a salvou, salvou N samaritanos, e foi ver qual era o louco que estava falando de vida eterna, de santidade, de salvação, de pureza, com aquela mulher que aos olhos deles era vulgar, era caso perdido. Não queremos nos colocar na posição de Jesus. Modelamos a nossa chamada, nos esquivamos e nos adequamos a situações que nós sabemos lidar de antemão. Não queremos o imprevisível. Não queremos estar sujeito a um questionamento ou inquirimento que não temos resposta. Queremos ser doutor da lei, do certo, do errado. E o nosso subconsciente trabalha isso com tanta astúcia que se você, se eu, não nos confessar todo dia, Jesus Cristo, me perdoa, porque eu sou um miserável pecador. Me mostra o quanto para que eu possa, de coração, desejar ardentemente me livrar da pecaminosidade que me afasta das almas perdidas, principalmente dos meus parentes que me repudiam, principalmente do meu patrão que me mantém distante, do meu colega de trabalho que zomba de mim. Tem misericórdia de mim, porque por minha causa ela continua perdida. Eu sei que eu sou o último elo. Cuidado, porque há uma corrente de salvação de almas, da qual você é um elo. E em muitas vezes você é o último elo. Não vai chegar mais ninguém. A oportunidade que te foi dada é ímpar. Aquela única vez, aquela viagem no ônibus, que você sentou perto dela, autocarro, não sei como é que é aí, no trem ou no comboio, como chamam por aí. Aquela única viagem que você, percebendo o odor, percebendo a postura de perdição, procurou com seus olhos um lugar vago. Seus olhos já não estão iluminados. A luz que há em ti já se tornou trevas. Porque você foi devidamente capacitado para lembrar da sua perdição, para memorizar a sua perdição, para lembrar do seu parente, para lembrar da sua mãe, do seu pai, dos idólatras que te geraram, dos espíritas que passaram noite servindo a ídolos mortos, a demônios, e estender a mão e mergulhar na imundície que se encontra aquela alma e buscar pela fé o cheiro suave de Cristo que há nele, o amor de Jesus Cristo que o levou a morrer por ele. Se este perfume de Cristo não está nas suas narinas, não está em ninguém à sua volta, em breve os teus amigos se tornarão inimigos. O teu pastor se tornará falso profeta. E aqueles que mais têm unção aos seus olhos, você vai vê-los na escuridade, porque não é eles, não é o vidro da janela deles, é o turbar dos seus olhos, porque seus olhos são janela da alma. E eles mostram se está limpo a vidraça ou se é mesmo do vizinho que está suja. Mostra. Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe o que as pessoas pensam da abundância? Ter coisas, ter muita agitação, muita badalação, não lhe faltar nada, mas nada do que querem. Quando Deus lhes manda não faltar nada,
Ele manda não faltar nada que te ponha à prova para ser a imagem e semelhança de Jesus. Para que todos vejam você e falem, lá vai ali Jesus Cristo. É isso que as pessoas têm que dizer de nós. Eles não podem nem saber se é homem, se é mulher que somos. Eles têm que saber que somos Jesus. Nós somos o Salvador do mundo. Nós somos, como é que é? Zafená Parneá. Nós somos José. Nós somos aquele que tem a resposta. Nós somos aquele que tem solução. Não para o que eles querem, mas para o que eles precisam e nem conhecem. Nós estamos aqui para mostrar-lhes que o que eles buscam não é o bom, não é o viável, não é o suficiente. Tive que falar de um problema que está acontecendo aqui. Mas então, eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, que nós somos sal não para ser visto, mas para ser sentido, para ser percebido como vitória, como paladar, como um diferencial de Deus na terra. Amém. Nós somos a luz do mundo para iluminar a verdade existencial dos que estão à nossa volta. Seja ela dura, seja ela contrária, seja ela nojenta. Nós precisamos iluminar a putrefação que os envolve, para que eles comparem com a glória de Deus que há em nós e para que eles tenham esperança. Amém. Nós precisamos ser. Não se preocupe no que tem, porque a Bíblia diz que nós íamos sofrer aflições. E isto não aponta incredulidade em nós, isto não aponta deficiência em nós, isto não aponta defeito em nós. Não nos deixe comparar com as comparações mundanas, que classificam o pobre como ferido de Deus e o rico portentoso de riquezas terrenas como abençoado de Deus. Pelo amor de Deus, mudemos isto. Tanto um quanto o outro pode ser perdido e pode ser santo e salvo. Tanto um quanto o outro. A uns Deus chamou para isso, a outros para aquilo. Ele chamou o rico, que jogava migalhas no chão para os cachorros, mas chamou Lázaro para disputar com os cães as bolotas que lhe sobravam, para nos dar uma lição. Jesus Cristo não falou isto para que nós achássemos bonito, fizesse peça de teatro vazia, que não quiséssemos aplicar na nossa vida. Eu fiz muitas peças de teatro nas igrejas que eu passei por elas, sempre gostei de transmitir a verdade do Evangelho de uma maneira simples e visual, né? Por peças de teatro. Se eu pudesse, eu faria um filme. Mas, então, quando estava nessas peças, as pessoas se moviam, caíam em pranto e se confessavam, algumas aos gritos. Era difícil controlar a explosão que acontecia no seu interior quando deparava com a verdadeira verdade do amor de Deus, da justiça de Deus, do céu e do inferno. Eles ficavam maravilhados, estarrecidos, não queriam ir embora para casa. O culto terminava 21 horas, meia-noite nós estávamos lá. De vez em quando tinha que levar alguém em casa para ir desatando aquela corrente que eles não queriam quebrar. Por quê? Porque nós estávamos sendo luz do mundo. Nós estávamos sendo sal da terra. E tantas outras virtudes que Deus nos classificou. Ele falou que nós somos. Você não pode deixar de ser o que é.
Mas se vai dar glória a Deus ou não, é com você, é comigo. Deus nos dá o dom. Deus nos dá o ministério. Deus nos dá o chamado. Mas a administração da nossa vida aqui é nós que decidimos se Deus está no controle ou nós. Não vamos arriscar a nossa suposta segurança para atravessar a rua sequer. Se isto colocar em risco o que nós temos, porque vivemos embasado no que temos. E a Bíblia diz que nós viemos nu para este mundo. E escrito está que nu sairemos dele. Nu sairemos dele. Nu significa alma pura, transparente, visível. Que saiamos para a glória. Que saiamos para a glória. Se tivesse ímpios e ímpios e ímpios nessa live, seríamos muito mais vitoriosos. Não sei como fazer isso. Admiro demais o que Deus faz através da Rita. Queria ter esse ministério também, esse dom também. Mas eu não sei mexer com essas coisas. E cada vez que tento, me embaralho. Mas eu me amo do jeito que Deus me fez, da jornada que Ele me fez. É porque outras áreas estão obstruídas agora, e então eu fico igual aquele soldado que treinou tanto na guerra, que não sabe viver longe dela. Né? Então, irmãos, eu creio que já deu meus 30 minutos, né? E eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, principalmente, porque vergonhosamente a gente não vê muitos homens nos grupos, e eu sei que eles têm justificativo, mas sempre teremos. Cuidado. Cuidado, porque eu gosto muito daquele hino que diz: de que lado você está? E de que lado você quer ficar? É um hino muito lindo que fala da sua postura com Jesus na terra. Eu sei que envolve família, questões financeiras, gato, cachorro, periquito, papagaio. Mas eu sei que tudo isso é bem menor do que uma alma. Uma alma que está no meio desse embaralho vale mais que o mundo. E, às vezes, temos que abrir mão do ter para ser. Vós sois. E quem disse isso é Jesus Cristo. Eu creio por causa disso. Eu creio que eu sou o sal da terra. Eu não tenho falsa humildade e de chegar, irmão, você sabe, eu não sei falar. Não sei falar. Se alguém me ferir, eu sei falar um palavrão. Se alguém me agrada, me salva e me dá um novo nome, eu sei falar sobre ele. Eu sei falar sobre o seu reino. E não importa onde eu vou engasgar ou ratear. Zombe de mim se quiser. E daí? Fizeram isso com o nosso amado Jesus Cristo. E com muito mais propriedade de destruição. E ele não recusou morrer por mim. Amém. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Pastora Maria Rita, Baiana Retada, pastora Creia, pastora Ruth. E glória a Deus que me deu essas bênçãos. Meu Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Jailton,